Olá, gente! Hoje a gente vai falar sobre as falsas corais. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse grupo de serpentes, primeiro se inscreve aqui no canal, fica com a gente, porque está começando mais um Papo de Cobra. Bem, você sabe que existem corais falsas e corais verdadeiros, não é mesmo? E a diferença básica entre elas é extremamente simples. As corais verdadeiras são aquelas que têm uma presa pequena na frente da boca, que a gente chama de dentição proteróglifa, e também tem um veneno neurotóxico, ou seja, são cobras peçonhentas, por isso que a gente chama de corais verdadeiras. As corais falsas são aquelas corais que imitam as corais verdadeiras. Normalmente elas não têm uma saliva tóxica a ponto de atingir o homem, mas algumas espécies têm um dentezinho aumentado na parte de trás da boca, numa dentição que a gente chama de dentição opistóglifa. E essa saliva tóxica pode matar alimentos dela, né? Outras cobras, alguns anfíbios, peixes, dependendo do que ela se alimenta. Mas nem todas as falsas corais têm dentição opistóglifa. Algumas têm dentição áglifa, ou seja, elas não têm nenhuma presa dentro da boca. Todos os dentes são iguais, do mesmo tamanho, não tem nenhuma presa e ela não se liga a nenhuma glândula tóxica. São mais de 30 espécies de corais verdadeiras e muito mais de corais falsas. Corais falsas, então, são um grupo artificial. São serpentes de famílias bem diferentes, famílias bem diversas, e que são reunidas num grupo artificialmente apenas porque elas parecem a coral verdadeira. Simplesmente porque elas fazem mimetismo com coral verdadeira. E são muitas, são mais de 60 espécies. Então é impossível fazer um vídeo aqui falando sobre todas as corais falsas. Então o que eu resolvi fazer? Eu vou fazer vários vídeos falando sobre várias corais falsas. Nesse vídeo a gente vai falar sobre 3 espécies de coral falsa. E se você ainda não viu o vídeo em que eu diferencio coral verdadeira de coral falsa, vou deixar aqui em cima o link para você poder assistir e aí a gente vai explicar com mais detalhe como é que a gente separa uma coral verdadeira de uma coral falsa. Mas nesse vídeo vamos ver algumas espécies de coral falsa. Então vamos começar. Nossa primeira espécie de coral falsa é essa aí, Oxyhopus petolarius. A Oxyhopus petolarius é uma coral falsa de uma família chamada Dipsadidae. Ela possui um tamanho muito pequeno, tem pupilas verticais e aí a dentição é opistóglifa, ou seja, ela tem uma saliva tóxica, mas como eu falei, que não faz nenhum mal para o ser humano, para matar apenas pequenas presas. A Oxyhopus petolarius tem uma distribuição muito ampla. Ela habita desde o sul do México até o norte da Argentina, normalmente em vegetação herbácea e abrigadas em pequenas rochas. No Brasil, ela é encontrada nos estados do norte, do centro-oeste, do sudeste, além do Maranhão, da Paraíba, de Pernambuco, Alagoas, Bahia e Paraná. E vamos ver como é que é a cor dela. Olha aí, vamos prestar atenção na coloração dela. A cor de fundo básica é o negro quando ela é adulto, com faixas claras e vermelhas muito variáveis conforme a idade. Quando elas são adultas, elas possuem um melanismo. Então, às vezes, você pode encontrar uma falsa coral completamente cinza. Às vezes, você não consegue ver muito bem as bandas vermelhas e pretas, porque ela está em adulto com um melanismo. Os jovens é mais fácil de você observar. Ela possui hábitos terrestres e também é noturna. Ela se alimenta basicamente de lagartos e de roedores, mas também tem registro de aves e de anfíbios na sua dieta. Elas são ovíparas e elas podem colocar de 12 a 16 ovos por postura. Nossa segunda espécie de falsa coral de hoje é uma outra Oxyhopus, Oxyhopus trigeminus. Ela também é da família Dipsadidae, né, como a anterior, e também tem dentição opistóglifa. E ela vai alcançar no máximo 70 centímetros de comprimento. Não é um animal muito grande, não. Olha o colorido dela. Ela tem um padrão de colorido dorsal formado por tríades, bem definidas, dispostas ao longo de todo o corpo e também da cauda. Tríades, como eu já falei para vocês aqui, é esse conjunto de 3 faixas da mesma cor, normalmente 3 faixas escuras. As tríades da porção anterior do corpo, elas são compostas por essas faixas escuras bem largas e normalmente de tamanhos semelhantes, e são intercaladas por faixas brancas ou amareladas, bem mais largas que as faixas pretas. Na parte posterior do corpo e também na cauda, as tríades são bem mais estreitas.
Ela ocorre em praticamente todo o país, gente, excetuando apenas os estados do sul do país, seja Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Também é uma serpente de hábitos noturnos e também é terrestre. E basicamente ela se alimenta de lagarto, mas também pode comer pequenos mamíferos. E aí, nessa espécie também tem o dimorfismo sexual, né? A diferença entre os sexos. As fêmeas normalmente são maiores que os machos e elas podem se reproduzir ao longo de todo o ano. Falando em reprodução, elas também são ovíparas e podem colocar por postura de 4 a 14 ovos. Para a gente terminar as falsas corais de hoje, vamos ver uma outra falsa coral, que é a Anilius sitali. Ela é uma falsa coral de uma outra família, família Anilidae. E ela alcança cerca de 75 centímetros de comprimento no máximo. Também não é uma cobra muito grande, não. Ela vai ser encontrada nos estados do norte do Brasil, mas também em Mato Grosso, Goiás, Maranhão e Ceará. E fora do Brasil ela ocorre também no leste do Peru e no Equador, no sul da Colômbia, no norte da Bolívia, e também já tem registro dela na Guiana Francesa, no Suriname e na Venezuela. Ela é muito bonita, ela possui esse corpo bem cilíndrico, com o diâmetro bem uniforme e com faixas em vermelho e preta distribuídos pelo corpo. Mas nesse caso não tem faixa amarela, gente, só vermelho e preto. Ela é escavadora, é vivípara e tem os olhos bem pequenos. Aqui uma coisa bem interessante, porque a gente costuma falar que falsa coral tem um olho muito grande. E é verdade, a imensa maioria das falsas corais tem um olho muito grande. A Anilius sitali é uma exceção, ela tem os olhos pequenininhos. Então, quando a gente faz a diferenciação em relação ao tamanho do olho de coral verdadeira e coral falsa, tem que lembrar que tem uma exceção, e essa aí, a Anilius sitali, que tem o olho pequenininho, apesar de ser uma coral falsa. Ah, outra coisa, eu falei para vocês que as corais anteriores tinham dentição opstóglifa, né? Tinha aquele dente aumentado ligado a uma glândula que secreta uma saliva tóxica. No caso dessa espécie, não, ela tem uma dentição áglifa, tá? Tem nenhuma relação com nenhuma substância tóxica aí. Ela se alimenta basicamente de vertebrados bem pequenos e bem alongados, tipo enguias, lagartos que não tenham pata, anfis benídeos e até outras cobras. Ela não é uma cobra de fácil manuseio não, mas também não é muito agressiva não, dá para você pegar. Mas a gente sempre recomenda aqui, se você não conhece o animal, principalmente coral, não coloque a mão, não cause um risco de um acidente. Então, viu aquele padrão de vermelho e preto de coral, não sabe se é verdadeira ou se é falsa, não coloca a mão que é mais seguro e aí você não vai ter acidente, ok? A Anilius sitali, como eu falei, ela é vivípara e ela pode dar origem a 5 a 15 filhotes de cada vez. E é uma cobra que pode viver bastante em relação ao tamanho dela. Já tem registro de Anilius sitali que viveu até 20 anos. Então, gente, esse foi o nosso primeiro vídeo falando sobre algumas falsas corais, só para a gente poder conhecer um pouco mais da variedade de espécies que tem em relação à falsa coral. Espero que você tenha gostado, espero que você dê o seu like aqui e se inscreva no canal caso você não esteja inscrito e esteja com a gente no próximo vídeo, que a gente vai estar sempre falando aqui dessas serpentes que são lindas aqui no Papo de Cobra. Valeu, gente, obrigado pela presença, até a próxima.